Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou Anildo, Master Coach e terapeuta holístico. Aqueles que me acompanham mais tempo no canal, os vídeos mais antigos, de 7 meses, 8 meses atrás, eu falava muito mais sobre inteligência espiritual. O meu projeto, num ponto de vista mais amplo, mais global, tem a ver com ajudar as pessoas a acessar e reconhecer a inteligência espiritual. Essa inteligência que nós todos trazemos por natureza e assim melhorar a qualidade de vida, melhorar as suas relações consigo mesmo e as relações com as outras pessoas. Acontece que na caminhada eu fui encontrando algumas situações que foram exigindo que eu fizesse alguns ajustes no trabalho que estava sendo postado aqui no YouTube. Porque para se acessar a inteligência espiritual, precisa-se de um exercício. E esse exercício é através da respiração, é uma meditação que a minha sugestão aí no canal é 11 minutos com os olhos fechados, respirando uma respiração suave, colocando toda a consciência na respiração. Todos os dias, para que a pessoa aos poucos vá acessando essa inteligência espiritual e comece a ter insights. Acontece que eu comecei a encontrar pessoas trazendo um certo tipo de dificuldade. Não conseguir ficar 11 minutos respirando com consciência na respiração, por causa da ansiedade. E tomando conhecimento dos casos de ansiedade, as dúvidas que as pessoas traziam, eu fui percebendo também os casos que passavam de uma ansiedade comum, chegando à depressão, outros a síndrome do pânico. Então eu resolvi deixar um pouco de lado os temas falando sobre a inteligência espiritual e gravei vários vídeos dando dicas para ajudar as pessoas nos seus processos de transtorno de ansiedade, nos casos de depressão, de síndrome do pânico e por aí vai. Então nos últimos meses eu tenho focado o meu trabalho nessa direção aí, e as dicas que eu apresento no canal falando sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico tem a ver com aliviar os sintomas. É claro que o processo da cura, eu sempre falo isso nos vídeos, é necessário que seja um trabalho multidisciplinar junto com os psicoterapeutas, junto com os psiquiatras, porque muitas situações de depressão situações médicas, então a gente precisa de trabalhar realmente aliado com todos esses profissionais para o processo da cura. Mas as dicas que nós passamos aqui tem muito a ver com reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida enquanto a cura vai acontecendo, ok? Mas hoje eu resolvi voltar ao tema da inteligência espiritual, porque eu estou começando a encontrar a forma de mostrar que há uma maneira de a gente superar de forma mais rápida esses processos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, acessando a inteligência espiritual. Então eu quero voltar ao tema, com mais frequência, falar sobre a inteligência espiritual, falar sobre a respiração, porque nós podemos curar o processo depressivo sem falar na depressão, resolvendo essa questão do acesso à inteligência espiritual. E hoje eu quero trazer para você um raciocínio lógico que mostra que essa inteligência espiritual é alguma coisa muito real. Uma das teorias é a teoria da evolução, que nós evoluímos a partir do Big Bang e que depois aqui neste planeta, nesta Terra, lá nas águas, na lama, uma forma unicelular que desenvolveu e evoluiu e chegou a todos nós. Esse é o processo, assim, falando muito rapidamente, da evolução. Mas observe uma lógica que tem por trás disso aí, que tem dentro desse contexto da evolução. Porque tem muita gente que acredita nisso como a verdade absoluta. E pessoas, cientistas e sérios, e inclusive teólogos também, tem pessoas que acreditam nesse processo. Então precisa ser respeitada. E essas pessoas que acreditam, dentre essas pessoas, estão inclusive alguns que são ateus. Os ateus também ficam depressivos. Os ateus também têm síndrome do pânico. Os ateus também têm problema de ansiedade. Então, todas essas pessoas precisam de ajuda para ter qualidade de vida. Então, esse raciocínio de que nós temos uma inteligência espiritual,
está dentro do processo evolutivo também. De que forma? Observe, se uma forma de vida unicelular, ela desenvolveu sozinha, por acaso, por um processo puramente evolutivo, dessa forma de vida unicelular, surgiram os peixes, os pássaros, as muriçocas, as vacas, os cavalos, os macacos e depois todos nós. Observe que de alguma forma está presente naquela origem unicelular e que se desenvolveu uma inteligência estupidamente capaz, que foi capaz de se diversificar nessas milhares e milhares de espécies e variedades que estão no planeta e, sobretudo, ela foi capaz de desenvolver por si só, através de um processo evolutivo, um ser humano com toda essa competência. Um ser humano, por exemplo, que é dotado de 5 sentidos. Essa vida que explodiu por si só é capaz de sentir cheiros deliciosos, é capaz de se encantar com as cores desse planeta através da visão, é capaz de se emocionar. Então, olha, não é verdade que não dá para pensar que no nosso interior há uma inteligência tão poderosa, muito maior do que essa que nós conhecemos, essa inteligência, vamos dizer, puramente cerebral, que vem através do conhecimento adquirido nesse processo de existir, que é absolutamente limitada, mas que lá dentro de nós, eu estou falando aqui dentro do viés evolutivo, dentro desse viés, cabe a presença de uma inteligência superior. Então não importa se você acredita na origem do ser humano pelo processo da evolução ou você é um ateu, não importa. Dentro de cada um, ser que existe, há uma inteligência superior. Dê a ela um outro nome se inteligência espiritual não for bom para você, mas eu estou em busca de acessar esta inteligência superior, essa inteligência para aqueles que acreditam no processo evolutivo, que foi capaz de se evoluir até esta situação belíssima que nós temos hoje da presença do ser humano na Terra e as outras criaturas também. Então vamos deixar de lado aí agora, parado, quietinho, esse viés teórico da evolução, e o outro viés tão poderoso quanto é o viés criacionista, onde estão aí a maioria absoluta dos teólogos e as grandes religiões. E dentro desse viés criacionista também existem várias diferentes formas de origem para o ser humano. A mais conhecida de todos nós aqui no Ocidente é o sistema judaico-cristão da criação do homem, conforme está na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que Deus criou o homem do barro, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e depois tirou uma sua costela e dali construiu a mulher, a Eva. Simples. É muito simplista até, e muito recente, porque pelas datações que a gente tem na Bíblia, se você faz uma retrospectiva, aí nós vamos chegar a 6.000 anos, não mais do que isso. Há 6.000 anos mais ou menos atrás, o Criador desceu aqui, fez lá um barro com uma determinada consistência, fez um boneco e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a existir. Bom, para quem acredita que foi assim, então o ser humano tem dentro de si uma parte que é divina, que é a vida, que é o sopro, porque antes ele era apenas um boneco e foi soprado ali nas suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, para quem acredita nesse formato aí da origem do ser humano, eu posso dizer para você que estamos aqui trabalhando para tentar acessar essa inteligência que tem aí os digitais do Criador, que tem as marcas do Criador, através do fôlego da vida. Então vamos deixar guardada aí mais essa teoria da criação, de que o homem foi construído dessa forma e que tem dentro de si
o fôlego de vida. E Jesus, quando veio, falando ainda das escrituras judaico-cristãs, Jesus, quando veio, ele repetiu várias vezes: o Espírito de Deus habita em vós, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de vós. Então, por inúmeras vezes, Jesus se referiu que dentro de nós tem algo mais, que dentro de nós existe uma presença divina. Então, para aqueles que não têm dificuldade de aceitar isso, eu convido você a refletir de que quando eu estou propondo que a gente acesse a inteligência espiritual, eu posso estar propondo para que nós acessemos então a presença do divino no nosso interior. Como nós deixamos guardada ali uma outra teoria, se você não acredita nisso, eu estou propondo que você acesse aquela inteligência que construiu você, que fez você vir a ser esse ser maravilhoso que é. Mas existem outras escrituras, por exemplo, como eu sou teólogo e eu conheço muito bem as escrituras judaico-cristãs e conheço também as escrituras védicas. As escrituras védicas já dão uma outra origem para a existência do ser humano. Diz que Krishna, a suprema personalidade de Deus, um dia estava se sentindo meio solitário e resolveu criar e povoar outros planetas, inclusive com seres que ele pudesse dizer que era sua imagem e semelhança. Mas ele não se deu ao trabalho de descer para fazer um boneco de barro. Na criação, no sistema védico, que os hindus acreditam através do Bhagavad Gita, através do Srimad Bhagavatam, então as escrituras védicas dizem que um dia Krishna disse: olha, eu vou criar. Cansei de ficar aqui agora sozinho e vou criar. E ele criou então 3 seres imediatamente. Ele criou o Senhor Brahma, que foi uma extensão da Suprema Personalidade de Deus, para ser aquele que origina a vida. E quem que criou a partir daí então foi o Senhor Brahma. Criou o Senhor Vishnu, uma extensão de si mesmo, para ser aquele que ia manter a vida. E Shiva, que seria aquele que seria a conclusão do processo da vida, da existência, que faria renovar tudo. Então as coisas iam surgir, desenvolver com o poder de Vishnu, da sua manutenção, e depois finalizar com Shiva, para depois recomeçar de novo com Brahma e começar então esse ciclo. Então existe aí essa criação explicada pelos Vedas, que mostra uma criação muito mais elaborada, mais rebuscada, que eles criaram a Jiva, o que nós conhecemos como a alma. Então uma centelha de luz, e essa centelha de luz ela emana diretamente da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então cada vez que vai surgir uma nova criatura, emana da Suprema Personalidade de Deus uma Jiva, uma parte de si mesmo, uma parte de Krishna, uma parte da Suprema Personalidade de Deus, que começa então a habitar aquele novo ser que está sendo criado. Então observe, as escrituras védicas falam inclusive da presença de que em cada criatura, em cada ser vivente, existe um Paramatma, que é algo maior ainda do que essa Jiva. Nós temos uma Jiva para eles, que é a essência da Suprema Personalidade de Deus, e nós temos ainda, para fazer essa manifestação acontecer neste planeta, com este formato, com esse tipo de ambiente que vivemos, nós temos ainda o Paramatma, que seria correspondente ao que nas escrituras judaico-cristãs seria o Espírito Santo. Então, se você acredita na criação pelo viés das escrituras védicas, e aqui praticamente nós englobamos todas as crenças criacionistas, tem outras, mas de menor amplitude. Então, se você acredita que nós surgimos conforme as escrituras védicas, nós temos uma inteligência espiritual dentro de nós, que é a Jiva ou Paramatma. Se você acredita que nós fomos criados pelo sistema bíblico judaico-cristão, nós temos dentro de nós uma inteligência espiritual, que é o Espírito Santo, que é o fôlego divino. E se você acredita que nós existimos por causa do processo evolutivo, nós temos dentro de nós, aí sim, inquestionavelmente, uma inteligência espiritual que foi capaz de desenvolver por si mesma e se tornar nesse ser complexo que é o ser humano. Então, quando eu estou propondo para qualquer cidadão de qualquer crença, ateu ou religioso, silenciar a mente, respirar com consciência na respiração, para acessar a inteligência espiritual, qualquer um ser humano poderá atingir, poderá alcançar, porque é fato. Seja você ateu,
criacionista, ou seja você religioso das escrituras védicas ou das escrituras judaico-cristã, ou outras que são similares. Por exemplo, se a gente pegar aí o Alcorão, vai ser muito parecido com as escrituras judaico-cristã, e outras escrituras que existem têm alguma semelhança ou com o povo judeu ou com os Vedas, ok? E qual é a grande vantagem nisso? O que nós ganhamos com isso? No título desse vídeo eu estou dizendo lá, você pode vencer os processos depressivos, de ansiedade, síndrome do pânico através da inteligência espiritual. O grande ganho não é só esse, mas esse é um dos. É quando nós acessamos a inteligência espiritual, nós acessamos a nossa essência, o mundo se abre. Nós começamos a enxergar com os olhos de Deus. Nós começamos a perceber as coisas numa amplitude muito maior. Essas coisas pequenas que hoje nos assustam, que hoje nos atrapalham, que nos tornam depressivos, que nos tornam ansiosos, que nos tornam assustados e em pânico, essas coisas vão perdendo valor, vão perdendo significado e a vida fica muito mais bela, fica muito mais serena, fica mais fácil. Então, é por isso que vale a pena você gastar um tempinho todos os dias. E aí sim, qualquer pessoa, mesmo aquele que já está em estado de prostração depressiva, que já está lá na cama, deitado, pense nessa lógica. Respire e faça sempre uma pergunta para essa inteligência espiritual. O que eu posso fazer e ser para me identificar com a inteligência espiritual? Faça essa pergunta durante aqueles 11 minutos que você está respirando. Faça essa pergunta quando você estiver em crise de ansiedade. Faça essa pergunta quando você estiver em crise de pânico. O que eu posso fazer e ser para acessar a inteligência espiritual? Experimente, não custa nada, é de graça, não tem contraindicação, ok? E você pode ter uma surpresa gigantesca. De repente, seus olhos se abrem. De repente você acessa a inteligência espiritual e a vida fica muito mais fácil, fica muito mais bela. Ok? Acompanhe o canal. A gente vai estar sempre trazendo novas dicas e novas ideias sobre como conseguir acessar a inteligência espiritual e superar todas as dificuldades da vida. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, assine o canal, se inscreva, porque você vai ver todos os vídeos que a gente estiver postando por aqui e você vai ser então notificado. Se estiver me vendo no Facebook, compartilhe com seus amigos. Eu estou no Instagram também, é Onildo SJ. E tem também o meu site, onildosilveira.com.br. Acesse lá que você vai ter também mais informações em artigos e comentários sobre esses temas. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo.